Amém, queridos. Estamos aqui de volta, slide 2. No primeiro slide nós falamos um pouco, para fechar o raciocínio, sobre níveis de interpretação e tipologia textual, baseado aí no texto de Gênesis 26, 4, 5. Vamos lá. Falando de mandamento, falando de níveis de interpretação bíblica, vamos para a fé. Seria impossível nós estarmos dentro da escola de profetas, aprendendo, propondo em nosso coração um crescimento, se não tivesse um motivador, se não tivesse um disparador, que é a nossa fé. Tá bom? Todos vocês estão aqui ligados por um interesse comum, que é a fé em Cristo Jesus, que é o aspecto que nos liga à salvação. A fé é o que nos liga a Jesus, a Deus, e a fé é o que nos interessa entender as leis do reino, porque nós fazemos parte hoje do projeto do reino de Deus, cidadãos de uma nova perspectiva de vida que nós chamamos de reino de Deus, uma nova percepção, um novo conjunto de princípios que a gente impregna, internaliza em nossa vida. Eu vejo muitas pessoas falando fé, o justo viverá da fé. Então nós temos que entender o que é ser justo. Em hebraico a palavra é tzadik, justo. Eu lembro muito bem em uma aula que nós estávamos tendo presencial na Escola de Profetas, isso no ano de 2015, aí alguém questionou o professor que estava dando aula, ele ensinando justamente essa aula sobre conceitos de mandamentos, tipos de mandamentos, que eu acho, pessoal, tão relevante a gente entender a Bíblia e entender esses aspectos. A nossa fé ficou uma fé mais madura, nós aprendemos a ter mais discernimento das coisas. Inclusive, a gente começa a lidar com algumas questões delicadas hoje no nosso mundo, na atualidade. Por exemplo, tem coisas na nossa lei que é legal, né? Adultério é algo legal, não é? Na nossa lei não é crime adulterar. Agora, imagine diante do trono de Deus o que é um adultério. Pela lei bíblica era pena de morte, né? Então, na lei civil nossa aqui brasileira, por exemplo, adultério é imoral, mas é legal. Aí você pega também calúnia, difamação, você pega injúrias, que não é ilegal você difamar e não é ilegal em alguns aspectos, tá, gente? Você caluniar. Até que você prove que você sofreu uma calúnia, uma difamação, você procure a justiça. É um tipo de crime que dá muita angústia até você conseguir punir alguém ou até conseguir um ressarcimento de dano na lei. Então, dá muita angústia, dá muito trabalho. Por quê? Porque é legal, mas a gente sabe que é imoral, que é antiético a gente difamar alguém. E uma difamação pela Bíblia, não, também era caso de pena de morte ou lepra. Imagine que Miriam e Arão começou a questionar a autoridade de Moisés. Miriam ficou leprosa, de uma hora para outra, toda branca, toda leprosa. Simplesmente porque ela começou a colocar em questão a autoridade de Moisés, e aí Deus automaticamente amaldiçoou ela com lepra. Então você imagine aí a seriedade que é biblicamente, e lá no decálogo tem, você não deve levantar falso testemunho contra o seu próximo. É uma lei do decálogo de Moisés, lei literal, lei que está dentro do conceito de mishpat, uma lei racional. Quem é racional, quem é ético, quem é inteligente, não comete calúnia, não difama, não fala mal. Por quê? Porque biblicamente é um atraso. Tem muita gente doente, enferma, com problema de pele, de intestino. Tem muita gente perturbada psicologicamente dentro das igrejas, pobres, com a vida financeira amarrada por causa da língua. Viu? A gente já falou sobre isso aqui em outro áudio, né? Lashon Hara. Então, fica aí a dica. Mas eu quero falar no conceito de introdução das primeiras aulas, tipologia textual, níveis de interpretação. Eu quero falar sobre justiça bíblica. Quero falar sobre justo. Se a Bíblia está dizendo que nós somos justos, porque nós vivemos pela fé. E que justiça é essa e que fé é essa? Que tipo de fé e de justiça é essa? Vamos entender um pouco sobre isso. Esse slide é muito relevante para mim. Pessoalmente, vocês vão entender. Eu, pessoalmente, acredito que vocês vão entender. No âmago do ser de vocês, a importância de entender fé e justiça. Vamos lá. A Bíblia deixa bem claro aqui em Gênesis. Gente, é incrível isso aqui que eu descobri. Falando sobre justificação de fé. Gênesis 15, 6, diz que Abraão creu no Senhor, creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justificação. Foi imputado.
Quer dizer, Deus usou o padrão, o conceito, usou o parâmetro para medir Abraão, se ele era um homem grande, pequeno, se ele deveria ser honrado ou não, pelo nível de fé que ele colocou em Deus. E aí, a fé de Abraão o justificou. E a Bíblia diz para nós em Hebreus, o justo viverá pela fé, né? Hebreus, a partir do verso 38, 39, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Isso é sério, se você for analisar isso do jeito que está sendo colocado no texto, e esse texto não foi a primeira vez que ele aparece, não é em Hebreus a primeira vez, essa citação aparece anterior, tá? Em Abacuque 2,4, diz que o justo deve viver pela fé, porque isso vai agradar o coração do Eterno. Se a pessoa recua, não tem mais fé, desanima, não passa a não acreditar mais, o Eterno fica muito triste com isso e, de certa forma, chega a cortar o vínculo com essa pessoa de bênção. Então isso é muito sério. Agora, tem que se entender o que é ser justo, não é só ter fé. Vamos lá. Quando eu pesquisei um pouco sobre a palavra justo, eu acho tzadik. Tzadik, tá? No hebraico é justo. Gente, presta atenção. Aqui tem uma ciência matemática que eu já citei ela aqui, que é a gemátria. A gematria é a mãe da geometria, mais antiga que a geometria. A palavra justo em hebraico, se a gente for somar as letras hebraicas, você tem 90. Porque, para mim falar, por exemplo, justo, eu falo tzadik, ou tzad. Se eu falar só a letra hebraica tzad, é uma letra hebraica do alfabeto, eu já estou dizendo justo, 90. Número 90. O curioso é que dentro das porções bíblicas que vocês vão aprender como estudar aqui, já estão aprendendo, né? Na porção 25, nós temos Sav, com V, que é a porção que ensina a preparar o óleo para o culto, a ordem de preparar as coisas do culto. E aí, na porção 25 de Sav, nós temos a palavra ordem, ou ordena. Observe, vamos agora comparar. Moré, Sav, em hebraico, Sav, com V, leiam no slide, é ordem. E o Senhor disse agora para nós que, se for somar a palavra Tav e a palavra Veit, nós temos 96. Corrigindo, tá, gente? Tzav, 96. Pronto. Tzav, ordem, 96. Porque você tem um tzadik, que é a letra hebraica que eu acabei de citar para justo. Então você tem 90. Mas o Vav, 6. Muito bem. Por que esse 6 aparece aí? Vou explicar. É porque o 90 é a letra da palavra justiça em hebraico. Como eu expliquei. Tzadik se escreve com tzad. Então, vamos comparar de novo. Sav, ordem. Tzadik, justo. Vamos pegar o tzav primeiro. Quem é o tzav? É o homem justo. Porque a palavra tzav tem o número 6, que é o vav, e tem o 90, que é a letra da justiça. Então, homem justo. Quem é que ouve a voz do Eterno e dá ouvido à voz do Eterno? O homem que é justo. E qual é o conceito de justiça? Acabei de ler aqui. Abraão creu no Senhor. Creu. Não é crer apenas de ouvir. Creu, acreditou, ouviu, obedeceu, saiu e fez justiça. Abraão fez justiça na prática. Ajudou as pessoas pobres, libertou as almas das mãos de Nirode, libertou o sobrinho Ló dos reis maus de Sodoma e Gomorra. Abraão só fez o bem. Abraão era um corajoso, era um valente. Abraão não se acovardava quando era para tomar a decisão certa. Então, Abraão é um tzav, é um homem justo, é um homem que está debaixo de uma ordem divina. Gente, estar debaixo de uma ordem divina é ter coragem de obedecer. Ah, eu estou debaixo de uma palavra, mas você não obedece, não adianta nada você estar coberto por essa palavra. Isso é muito profundo que eu estou ensinando para vocês nesse slide. E é muito enriquecedor. Pronto. Tzav, Tzadik, 90, Tzad, perdão, 90, Vav, homem. Então, 96, homem justo. 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. E Tzadik, Tzadik tem um segredo extraordinário. Tzadik em hebraico significa Tzad, que é a letra da justiça, e um Kuf, que esse K no final é um Kuf. E Kuf é a letrinha que representa o macaco no hebraico. Então, quem é o justo para a Bíblia? Aquele que controla o seu macaco. Eu sei que muita gente vai achar engraçado isso, mas isso é tão sério. O macaco aí, que é esse Kuf no final, segundo os nossos sábios, é o homem carnal.
é a natureza humana, a natureza animalesca, que se ela sai e toma conta de você, o justo desaparece e entra o macaco. Tudo que o macaco faz, você vai fazer. Presepada, vai fazer coisas fora da ética, da moral e vai quebrar mandamento. Porque o macaco representa um animal aí, tá, gente? Representa a natureza animalesca. E quem é o justo pelo conceito da palavra tzadik? Aquele que controla o seu macaco interior. Aquele que tem um controle da sua natureza animalesca. Aquele que não faz a vontade do macaco que está dentro de você. Aquele que não realiza os desejos da sua própria carne e natureza carnal. Simples assim. Não ficou interessante? Quem é o justo? É aquele que põe em ação a sua fé. Aquele que põe a fé em ação é um tzadik. E o que é fé? Fé é uma convicção, uma certeza. É uma justiça em Deus. É estar debaixo de uma ordem e obedecer. Quem tem fé, obedece às ordens divinas. Então aí, no conceito de fé nós temos tzad. Então aí no conceito de fé nós temos tzav. E no conceito de justo nós temos tzadik. Gênesis 7:1, Noé. Porque era justo diante de Deus Noé em sua geração. Porque Noé obedeceu. Ele colocou em prática, construiu a arca, ele não ficou esperando. Então ele foi considerado um justo, porque na sua geração ninguém obedeceu e deu valor e deu atenção à ordem. Então Noé ouviu, tzav, a ordem, se tornou um homem justo. E ao construir a arca e entrar nela, se tornou um tzadik. Ordem, tzav. Tzadik, justo. Homem que põe em ação a ordem. Está tudo ligado. Olha o que diz Levítico 18, 1-5. Todo reino tem sua legislação. No reino de Deus, não há distinção entre lei religiosa e lei cívica, pessoal. Eu quero ler o que está em Levítico 18, 1-5, para você entender. Olha aí. Levítico 18, 5. Leia aí, Moré, para a gente ver o que está escrito. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá, eu sou o Senhor. Gente, parece uma coisa bem legalista, né? Mas o que está sendo dito aqui? Se você conhece as leis bíblicas, conhece os princípios do reino, você está entrando nesse reino, é esse parâmetro, é esse ditame, é essa lei que você vai usar para se orientar. Nós devemos viver pela fé. Repito, ninguém aqui vai ser salvo por lei nenhuma. Lei não salva. Lei não abre porta para você entrar na eternidade e receber ressurreição. Mas observe, nós devemos viver pela fé orientados por estes princípios. Não existe graça sem lei. Não existe graça sem lei. Vou repetir de novo. Não existe graça sem lei, porque lei é ordem. Ordem é progresso. Ordem é prosperidade. Ordem é disciplina. O que a Igreja de Cristo está precisando hoje? Mais ordem. Está uma bagunça. Disciplina. É um escândalo atrás do outro. É uma divisão de igreja atrás da outra. É uma brigação por causa de propriedade, por causa de dinheiro, por causa de poder eclesiástico. É um engolindo o outro. Sabe por quê? Está faltando lei. Está faltando ordem na Igreja de Cristo. E por que ela perdeu essa ordem, essa lei? Porque entraram numa graça, e uma graça que muitas vezes vira uma desgraça. Porque está faltando ditame, parâmetro para tomar decisões, para instituir igrejas, para orientar a formação de obreiros, para gerenciar pastores, para gerir o reino aqui embaixo. Abraão creu em Deus. Isso foi imputado como justiça. Sabe quem é o justo pela Bíblia? Se você pegar o número aqui, ó, a letra da justiça no hebraico é tzad. Essa letra representa o número 90, que é a mesma letra que vai aparecer na palavra tzav. O homem que obedece à ordem. Tzav, ordem, ordene. Quando Deus ordena, só o homem justo obedece e põe em prática a ordem de Deus. Então aquele que ouve Deus, obedece a Deus, ama a Deus, anda no caminho de Deus, ele não tem problema com lei. A lei é o respaldo, a lei é o escudo, a lei é o sinalizador para ele andar com segurança e tomar decisões orientadas. Tem muita gente desorientada. Esse slide serve para você entender isso. Tzav, ordem. Tzadik, justo. Quem é o justo? É aquele que ouve a ordem,
e põe em ação. E obedece. Tá bom? Então, não é nada insano, não é nada religioso, não é nada perigoso conhecer as leis bíblicas e conhecer Bíblia. Conhecer Bíblia só vai te ajudar. Conhecer Bíblia vai fazer com que você entenda o que é viver pela fé. Quem é que vive pela fé? O justo. E quem é o justo? É aquele que controla o macaco. Tzadik. Esse K no final é um kof. Você pode ver que até o desenho da letra, vou ver se eu consigo botar a foto aqui para vocês, parece um macaquinho se coçando. Quer dizer, o justo é quem controla o macaco interior. É aquele que controla o seu macaco. Você já viram a pessoa quando bebe? Ela não faz macacada, quando ela usa droga não faz macacada? Ou quando a pessoa não usa droga e nem bebe, mas ele quer dar uma de metida, ele quer aparecer, ele faz macacada para fazer as pessoas rirem, as pessoas se divertirem. Não é assim? Se deixar o macaco que está dentro da gente sair, a gente só faz besteira. Tá bom? Eu não estou dizendo que você não deve ser feliz, mas presta atenção no que o slide está ensinando. Baruch Hashem, Deus abençoe.